Olá! Já parou para pensar na viagem incrível, na jornada que um único raio de luz faz só para a gente conseguir enxergar o mundo? Pois é exatamente esse caminho que a gente vai seguir agora. Vamos desde o mundo lá fora até o fundinho do nosso olho para entender como essa máquina fantástica da visão realmente funciona. Ok, para a gente começar a entender isso, essa citação aqui é um ponto de partida perfeito. Basicamente, o que ela está dizendo é que nós estamos o tempo todo trocando matéria e energia com o que está ao nosso redor. Para quê? Para coletar informação. Informação que é essencial para a nossa adaptação. E a visão? Bom, a visão é talvez a nossa ferramenta mais poderosa para fazer exatamente isso, usando a luz como matéria-prima. Então, se estamos falando de uma jornada, toda jornada tem um protagonista, certo? E na nossa história aqui, a protagonista é a própria luz. Ela que carrega toda a informação que nossos olhos foram assim projetados para decifrar. É a base de tudo. E o que é a luz, afinal? De um jeito bem simples, é uma forma de energia que viaja por aí em ondas. E o olho humano? Imagina que ele é tipo um rádio super sofisticado, sintonizado para captar só uma faixa bem específica dessas ondas. Todo o resto passa direto. E que faixa é essa? Dá uma olhada nesses números. De 400 a 780 nanômetros. Parece pouco, né? Mas o incrível é que todo o espetáculo de cores que a gente percebe, do violeta mais profundo ao vermelho mais vivo, tudo, absolutamente tudo, está espremido nesse intervalinho minúsculo. É, literalmente, a nossa janela para enxergar o universo. E essa luz que chega para a gente pode vir de dois jeitos básicos. Tem a luz que chamamos de monocromática, pensa num laser, sabe? É uma cor só. E tem a luz branca, como a do Sol, que na verdade é uma baita mistura de todas as cores do arco-íris juntas. O olho claro tem que dar conta de interpretar as duas coisas. Ok, agora que já conhecemos a nossa protagonista, a luz, tá na hora de seguir os passos dela para dentro do olho. A primeira parte da viagem é passar pelas barreiras de proteção e dar de cara com a primeira grande lente de todo o sistema. E olha só, esse aqui vai ser o nosso mapa para essa viagem. Ele mostra o caminho completo que a luz vai fazer. Então, a luz entra pela frente do olho, ali na esquerda, e vai atravessando todas essas estruturas até chegar lá no final, na camada mais interna, bem no fundo. Bom, antes de mais nada, a luz tem que passar pela segurança, né? Pelas defesas do olho. A primeira é a esclerótica, que é essa parte branca e mais dura que a gente vê, a casca que protege tudo. E por cima dela, na frente, tem a conjuntiva, uma película bem fininha e transparente que deixa tudo lubrificado e protegido. Depois de passar pela conjuntiva, nosso raio de luz chega na córnea. Pensa nela como se fosse o para-brisa do olho. E é aqui que acontece algo super importante, a refração. O que é isso? É basicamente o desvio, a curva que a luz sofre ao passar do ar para dentro do olho. E é a córnea que faz a maior parte desse trabalho pesado, dando a primeira e mais forte direcionada na luz. E tem um fato muito curioso sobre a córnea. Ela não tem vasos sanguíneos. Ela se nutre das lágrimas e de um líquido interno, mas ao mesmo tempo é a parte mais sensível do nosso corpo. É por isso que um simples cisco no olho incomoda tanto. Essa sensibilidade toda é um baita mecanismo de defesa, que avisa a gente na hora de qualquer perigo. Beleza, a luz já passou pela primeira lente. Qual o próximo passo? Controlar a quantidade de luz que vai entrar. Afinal, um dia de sol forte é bem diferente de um quarto escuro, e o olho precisa se adaptar a isso. E quem faz esse controle é a íris, a parte colorida do nosso olho. Ela funciona igualzinho ao diafragma de uma câmera fotográfica, sabe? Ela abre e fecha, mudando o tamanho daquele buraquinho no meio, que é a pupila. Se está escuro, a pupila fica grandona para entrar o máximo de luz. Se tem sol forte, ela fecha para proteger o que tem lá dentro. Muito bem, a quantidade de luz já foi controlada. Agora, esse raio de luz precisa ser focado com uma precisão absurda. E é aqui que entra em cena um mecanismo de ajuste fino do olho. E quem faz esse ajuste fino é o cristalino, a nossa segunda lente. Se a córnea fez o trabalho mais pesado, o cristalino é quem garante que a imagem vai ficar perfeitamente nítida lá no fundo do olho, não importa se a gente está olhando para algo que está longe ou bem na nossa frente. E como ele faz essa mágica? O nome do processo é acomodação. Olha só que legal. Quando a gente olha para longe, um músculo ali dentro relaxa e o cristalinho fica mais fininho. Agora, quando a gente foca em algo de perto, tipo para ler, esse músculo se contrai e o cristalino fica mais gordinho, mais curvo. É um sistema de foco automático biológico simplesmente genial. Nesse caminho todo, o nosso raio de luz ainda atravessa dois líquidos importantes.
Primeiro, o humor aquoso, que fica ali na frente, nutrindo a córnea e o cristalino. E depois o humor vítreo, que é um gel que preenche a maior parte do olho e ajuda a manter o formato redondinho dele. E chegamos. Depois de ser protegido, filtrado, controlado e focado com precisão, nosso raio de luz finalmente atinge o seu destino. O lugar para onde toda essa viagem foi planejada. O lugar para onde toda a luz entrou em cada detalhe. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de novo. Todo esse percurso que a luz fez foi para chegar exatamente aqui, ó. Nessa camada que reveste o fundo do olho, a retina. A retina é basicamente o sensor de imagem do nosso corpo. É uma tela biológica forrada com milhões de células especiais que reagem à luz. É nesse ponto que a mágica acontece. A energia da luz é transformada em sinais elétricos. E essa é a única língua que o nosso cérebro entende. E, claro, uma tela tão importante e que trabalha tanto precisa de suporte. Quem faz isso é a coroide. É uma camada que fica logo atrás da retina, cheinha de vasos sanguíneos. A função dela é crucial: levar nutrientes e oxigênio para a retina e ainda manter a temperatura do olho estável. É o sistema de suporte de vida da nossa câmera biológica. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, a mais intrigante de todas. A viagem do raio de luz termina na retina, quando ele é capturado. Mas a história da visão? Essa tá só começando. A imagem que se forma ali é só o primeiro passo. Então, a grande questão que fica no ar é: se a retina é só a tela que capta sinal, como é que a gente de fato vê o mundo dentro da nossa cabeça? Bom, essa já é a próxima e talvez a mais fascinante parte dessa história. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.